Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão que não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos e faça a sua oração a Deus nesta noite, que Ele possa falar à comunidade vida de maneira especial. Pedimos a presença do Deus Espírito sobre nossas vidas, ó Deus. Abra nosso entendimento, abra nossa compreensão, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações de maneira especial nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, rejeitamos todo espírito que não provém de Ti em nossas vidas, em nosso meio, que o Teu nome seja levantado neste lugar e em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar e louva o Senhor com suas palmas. Glória a Jesus. Eu gostaria de ser bem simples, pelo tempo. E o intuito é que os irmãos compreendam a mensagem. Quando nós meditamos sobre a palavra de Deus, temos que tentar absorver aquilo que Deus, através dos seus profetas, deixou registrado para a sua igreja. É interessante que João, na ilha de Patmos, ele tem as revelações dadas por Deus, e agora ele vai chegar a essa quinta carta. Ele começa com Éfeso e ele vai até ele chegar à quinta carta, que é a igreja de Sardes. Quando nós analisamos as outras cartas, nós vamos observar que as outras igrejas passaram por momentos de dificuldade, como perseguição pelos romanos, perseguição pelos judeus. Nós vamos ver em outras cartas sendo mencionado Deus da revelação. A Bíblia diz que essa é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo veio e revelou a João, e João deixa registrado. E é interessante que quando nós observamos as outras cartas, nós vemos que as outras igrejas passam por perseguição pelo Império Romano,
perseguição pelos judeus, porque os judeus, eles, mesmo aqueles que seguiam a Cristo, ainda não tinha o véu completamente retirado do seu entendimento, como escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, porque, segundo o apóstolo Paulo, quando se lia a lei de Moisés, ainda era colocado um véu sobre o entendimento dos judeus. Mesmo os discípulos de Jesus, andando com Jesus, é interessante que Jesus vai mencionar certas coisas, e Jesus vai dizer: não, agora não está na hora de eu dizer para vocês, porque vocês não suportarão. Então, parece que Jesus ia comentar com os judeus a respeito dos gentios, porque mesmo os judeus, é interessante isso, porque a Bíblia diz que o Jesus, ele vem e ensina os seus discípulos a respeito do reino de Deus, mostrando as profundidades do reino de Deus. O Espírito Santo, em Atos 2, cai sobre os apóstolos, mas mesmo assim eles tinham dificuldade de entender a graça de Deus que se estendia aos gentios. Paulo vai ter muito problema com os judeus, inclusive Paulo é levado ao sinédrio, Paulo é levado diante do imperador por questões levantadas pelos judeus. Mas o mais interessante nessa carta é que você não vê perseguição dos judeus, não vê perseguição de Roma em relação aos cristãos que se encontram em Sardes. E quando eu vou ler o texto, você vai ver também que não é mencionado questões de heresia no texto. A igreja de Sardes, você vai ver igrejas que o anjo é chamado a atenção. Jesus fala: o anjo que está na igreja tal, eu tenho contra ti porque tem tolerado a doutrina de Jezabel, tem seguido os ensinamentos de Balaão, dos nicolaítas. Mas quando chega na igreja de Sardes, você não vê nenhuma reclamação de Jesus em relação às heresias. Então eu observo pela carta que a igreja, ela não é perseguida, e Jesus não vai questionar ela em relação às heresias que aconteciam nas outras igrejas. Mas quando ele vai inicia o prefácio ao anjo da igreja que se encontra em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos, ou seja, a plenitude do espírito, e as 7 estrelas, que é mencionado no capítulo 1, no versículo 4, o que é essas 7 estrelas. Então, quando ele vai seguir, Jesus ele vai dizer para João, e João escreve: eu sei as tuas obras. Então, Jesus ele vai dizer para a igreja de Sardes: olha, tudo que vocês fazem na igreja, eu sei. Eu conheço a liturgia, eu conheço as mensagens que são pregadas, eu conheço os diáconos, como eles trabalham, eu conheço os levitas, como eles trabalham, eu conheço a questão da organização, eu conheço tudo isso, eu conheço as tuas obras, tudo que você faz, eu conheço. Mas ele não vai reclamar, ele não vai dizer: olha, na igreja de Sardes, olha, vocês têm aí falsa doutrina, vocês têm aí falsos ensinamentos, vocês têm aí isso. Não! Ele vai dizer, iniciando dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, o que vocês fazem na sua casa, o que vocês fazem no seu trabalho, o que vocês fazem na rua. Eu conheço as tuas obras. E o mais interessante e assustador, porque quem faz obra é porque entende-se que está vivo. Se está tendo alguma atividade é porque está vivo. Mas ele vai dizer logo em seguida: eu conheço as tuas obras. Bom, e aí ele vai dizer que tens nome de que vives, mas está morto. Isso é interessante.
Se ele conhece a obra está sendo feita, as coisas estão sendo feitas. Parece que a igreja, aos olhos de Jesus, porque na realidade ele vai dizer que nem aos olhos de Jesus, porque logo no versículo 2, ele vai dizer que é diante de Deus. As suas obras diante de Deus são obras, parece que está viva. Tem os cultos avivados, parece que é avivamento, tem os louvores, tem as festas, tem isso, parece que está vivo, mas está morto. Ele questiona isso para a igreja, ele acha interessante. Ela não consegue produzir vida, parece que está viva, mas é morta. Eu tenho percebido, de vez em quando eu converso com o pessoal, e tem me assustado a quantidade de igreja que tem, eu vejo abrindo. Lá perto de casa já abriu mais um. Segundo o censo foi feito, abre 16 igrejas no Brasil por dia. Eu acho isso assustador. Dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista, parece que é bom, porque é mais uma que vai divulgar o reino de Deus. É legal. Mais uma que está sendo aberta, porque quanto mais, melhor. Mas qual que é a origem dessas igrejas? Por que abriu? Por um lado parece ser bom, mas por outro lado é por que abriu? E cada dia abre mais, e cada dia abre mais. Chego à conclusão minha particular, que é porque congregava com seu pastor, e aí o seu pastor tem uma visão teológica diferente, acha que o pastor está ensinando errado, vai todo mundo no inferno porque o pastor está ensinando errado. Ele vai e abre a igreja para ele, porque a igreja dele é a certa. Isso é assustador. Eu conheço, não vou falar o nome, eu conheço alguém, igual aqueles programas de. Alguém mandou perguntar, já viu esse programa? Alguém mandou perguntar. Eu conheço uma pessoa, vai na igreja na quarta-feira. Quarta-feira eu tenho que ir para a igreja. Vai na igreja, lá, segundo me passaram, é uma igreja muito boa, o louvor é maravilhoso, a tecnologia, né? Parede é preta, e fica lotado, não tem nem como parar o carro lá perto, porque é lotado, a igreja fica tomada de gente, muita gente, muita. Em plena quarta-feira, se você for lá hoje, lá está lotado, está entupido de gente. É mesmo? Maravilha, Mas aí, isso é na quarta. Chega sexta, aí vai vagandar. Sexta, sábado, domingo, vai beber, vai, sei lá o que vai fazer, etc. Mas e a quarta-feira? Na quarta-feira eu tirei para o Senhor. E os outros dias? Não é só quarta-feira. Mas o que você está aprendendo lá? O que você está ouvindo lá? O que estão falando com você? Porque não está gerando vida. A palavra de Deus ela tem que gerar mudança. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. A liberdade ali no contexto de libertação, de cativeiro de mente. Quando o Espírito desce em Atos 2 e é perguntado a respeito daquela condição dos judeus, porque eles estavam falando a língua estranha, e eles acharam estranho. Depois que Pedro pega a palavra e explica que era o cumprimento da profecia de Joel, o apóstolo Pedro vai dizer, eles perguntam para Pedro, o que nós devemos fazer? Pedro diz, arrepende. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, que te levará a uma mudança de atitude. E Jesus ele deixa muito claro, o Espírito de Deus, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então a pessoa que vai na igreja na quarta-feira, sexta, sábado,
É uma pergunta que é levantada agora. A igreja, eu conheço as suas obras, sei tudo que vocês fazem, e é interessante, é obra, é atitude, é comportamento, eu conheço a liturgia, eu conheço tudo que vocês fazem, mas vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. A igreja de Sardes, dá um spoiler para vocês, se você estudar a respeito de Sardes. Sardes foi destruída, né? Não me lembro o ano, mas eu vi até um vídeo hoje mostrando a igreja de Sardes. Lá só tem uns pedaços de pedra lá, mas ela foi destruída. E aí ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Mas o mais interessante é que ele, no versículo 2, parte B do versículo, eu vou pular a parte 1 por causa do tempo. Eu conheço as tuas obras. Que obras? Aí ele vai dizer assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer: ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isso aqui é assustador para mim e para você. Por quê? Porque primeiro ele está dizendo assim: olha, eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei tudo que você faz, mas eu achei, ele está escrevendo, o João está escrevendo o que Jesus está falando para ele. Eu achei porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quando eu olho o texto, analisando o contexto e me colocando como um membro da igreja de Sardes, eu fiquei preocupado. O que ele está dizendo? A palavra que aparece no grego ali de perfeita é incompleta. Eu analisei as suas obras, mas as suas obras não são perfeitas, vocês não terminam o que começam. E parece que não. Há um critério exigido por Deus para as pessoas que o adoram. A Bíblia diz que não há mudança em Deus, não há sombra de variação em Deus. Deus estabeleceu cada detalhe em relação à adoração a Ele. Você, trazendo a sua memória, vão oferecer um incenso, segundo a ordem de Deus. A Bíblia diz que depois que eles finalizaram o tabernáculo, a Bíblia diz que um fogo desceu do céu e acendeu o holocausto, o altar de holocausto. E qual que era a ordem? Olha, você vai pegar da brasa que está lá neste holocausto, que é feito o holocausto ali, no altar, e vai levar lá para o altar de incenso, onde você vai queimar os incensos. E a Bíblia diz que os doidão, eu estou especulando, né? Aí dá uma preguiça de ir lá na frente pegar aquela brasa. Eu estou com isqueiro, estou especulando. Eu achava falar que os caras tinham isqueiro. Não, alguma coisa se acenderam o fogo que não era o fogo de Deus. E o que aconteceu? Vocês lembram da história? O que aconteceu? Mas por quê? Porque eles estavam quebrando a ordem dada por Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que a igreja de Sardes, Deus não reclama de heresia. A igreja não está seguindo heresia. A igreja não está seguindo ensinamentos de Balaão, de doutrina de Jezabel, ou os nicolaítas. Não. A reclamação dele é: as suas obras não são obras perfeitas.
O que vocês estão fazendo para Deus não é perfeito. Olhei esse cara, vou pregar quarta-feira. Deus vai me dar a mensagem. Amém. Segunda, deixei a Bíblia de lado, fui fazer minhas coisas. Terça-feira, vou fazer minhas coisas. Quarta-feira, nossa Deus, eu que prego. E agora, hein? Ó Deus, fala da tua igreja. E Deus é misericórdia, Ele fala. Mas Ele espera que eu, como um pregador da palavra, eu medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Jesus diz: o que fala a boca, o coração está cheio. Eu, como pregador, independente disso se sou pregador ou não, eu tenho que encher o meu coração com a palavra de Deus. Vou cantar, os levitas. Aí, deu quarta-feira, o que eu vou cantar? Ai, não sei. Ai, Deus, tem misericórdia. Ai, o que eu vou cantar? Aí você já sabe, eu sou instrumentista, nunca entrei em aula. Quem me ensinou foi Deus. Eu penso assim: o ser um autodidata, olhava o cara tocar violão, comprei um violão, fui mandado embora. Eu era office boy, fui mandado embora. E com acerto comprei um Jorge 18, corda de nylon, os irmãos que tocam aí sabem. Eu comprei, não sabia tocar nada. E aí os meninos iam para a escola e eles sempre levavam violão, e as mulheres ficavam dando a ideia. E as mulheres rodeavam ele, e eu falei: opa, eu já sei o segredo. O segredo é aí, para atrair o violãozinho. Oh Jesus, mente maligna, Cristo me libertou. Amém. E eu ficava olhando as notinhas lá, 3 dedinhos embaixo, 3 dedinhos. Observava aonde colocava os dedinhos. Aí ele colocou mais 3 dedinhos lá em cima. Eu, dificuldade, quando eu ia fazer pestana, é a coisa mais difícil. Então, nunca entrei em algo tipo assim. Então, se os irmãos falam: ó, Chore, canta um hino. Ó, pastor, está aqui. Ó, Chore, canta um hino aí. O que eu vou cantar? Aquilo que eu sei tocar e cantar. Mas não é o certo. Não, por quê? Porque eu não preparei. Eu tenho, pois, contra ti o quê? Eu observei as tuas obras e não são perfeitas. Vai fazer algo para Deus, eu e você temos que fazer com perfeição, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, o preço foi muito alto que ele pagou, e Ele precisa, e Ele merece o melhor. Se eu vou pregar, eu tenho que, Deus sabe, irmão, quando eu prego, eu tento tirar tudo que eu consigo do texto, dentro da minha capacidade, e dentro da minha capacidade de passar. Eu chego diante de Deus, depois que eu termino a mensagem, e digo: Senhor, eu estou vazio do que eu me enchi. Eu não tenho mais, não consigo fazer mais. Mas Deus sabe, eu dedico, eu estudo, eu medito. Esse dia minha esposa brigou comigo, chamou. Não fala isso para ela não. Brigou, chamou sua atenção: Jorge, você vai pregar, e tem mais de uma semana que você está dedicado nesse texto, e choca na mão. Mas eu tenho que aprender o texto, como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Não, mas você está demorando demais, não sei o que. Não, é assim. Mesmo que eu não passe para a comunidade o que eu aprendi, mas eu tenho que fazer para Deus com qualidade. Eu não posso ouvir Jesus dizer: ó, Chore, eu tenho contra ti que as tuas obras não é perfeito, porque você faz as coisas no improviso. Deus está quando eu estou estudando a palavra, e Deus está quando eu estou falando a palavra que Ele me deu. O problema da igreja é o improviso. Eu tenho, pois, contra ti: as tuas obras não são perfeitas diante de Deus. O que você faz com tranco e barranco.
Faz as coisas para Deus no tranco, eu tenho posto contra ti. O que você está fazendo? Fazendo as coisas para Deus no barranco. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deus espera de mim e de você. E aqui eu estou falando para a igreja de Sardes, a gente traz a aplicação para a gente. Parece que Deus gosta das coisas de qualquer maneira. Não, Deus não gosta das coisas de qualquer maneira. Pastor, eu queria cantar no louvor, mas é desafinadinho de tudo, filha. Deus não te chamou para isso. Se Ele tivesse te chamado, Ele tinha te dado afinação. Eu tenho duas sobrinhas, o pastor conhece, parece dois passarinhos. Nunca entrou em aula. As duas cantam, minhas duas sobrinhas cantam igual um passarinho. Sobe, desce, grave, agudo, médio. Nunca entrou em aula. Pastor, mas eu senti de Deus. Ele sentiu que Deus. A Bíblia diz no Salmo que você tem que apresentar a Deus um louvor de qualidade. Davi escolheu os levitas, os tocadores. Davi, deixa eu tocar. Você sabe tocar que instrumento? Eu não sei nenhum. Mas como é que você quer tocar? Aprende primeiro. Não, pastor, eu sou doido para pregar. Eu tenho vontade de pregar. Você estudou a palavra? Você entendeu a palavra? Não, mas eu sou doido para pregar. Não é doido, você é doido mesmo. É loucura o que você está querendo dizer. Por quê? Que a Bíblia diz que toda palavra que você falar, você prestará conta dela. Então, o que Deus, resumindo a mensagem, eu vou terminar. O que Deus está dizendo para nós é que nós devemos fazer algo para Ele com qualidade. Com qualidade. Serviço, trabalho com qualidade. Todo é mês, tem que fazer curso tal, tem que fazer não sei o que, aperfeiçoamento de ferramenta, tem que não sei o que. Não, é para Deus. Deus é o maior luxão que eu conheço. Vou usar esse tempo para você entender. Parece que Deus gosta de lixo. Não, para Deus eu vou fazer o que resta. E para uma empresa? Não, para a empresa ela exige, eu tenho que dar o melhor. Para o esposo eu tenho que dar. E para a esposa? Para Deus? Não, irmão, é o contrário. Ou tem que fazer os dois com qualidade. Para Deus com qualidade e para o próximo com qualidade. Todo mundo está me entendendo? Eu leio a Bíblia não sei quantas vezes. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Já parei, mais de 30. Mas tem coisa que eu leio e eu não entendo, eu tenho que pesquisar. Vou para o grego, vou para o hebraico, pego comentários bíblicos, faço um tanto de coisa para me entender. Olha, graças a Deus, vou pregar. Que nada. A mensagem de Deus para mim e para você nessa noite: faça algo para Deus com qualidade. Fala com o seu irmão: faça algo para Deus com qualidade. Amém? Feche seus olhos, vou orar. Senhor Deus,